Você já teve alguma dificuldade na hora de modelar ou projetar um telhado no ArchiCAD? Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas definições e algumas formas de editar uma única cobertura multiplano para você criar em penas, para você modificar a inclinação, criar uma mansarda e até mesmo modificar o estilo da cobertura de uma forma bastante simples. Para quem não me conhece, eu me chamo Peterson, sou arquiteto e trabalho junto com o Lucas Bacelar no curso BIM para Arquitetos. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, tá bom? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, eu vou modelar aqui um telhado básico, tá? A partir da vista 3D para vocês entenderem como essa ferramenta se comporta, tá bom? Vou na caixa de ferramentas, vou dar 2 cliques na ferramenta cobertura e vai abrir o meu diálogo de definições. Veja que essa primeira seção ela é destinada a posicionamento, né? A origem em relação à cota zero. A gente também consegue determinar se ela vai ser uma estrutura simples ou composta, o tipo de material, se ela é um único plano ou se ela é multiplano, tá? A inclinação e o acabamento de borda, tá? Se ela vai ser perpendicular à inclinação ou vai ter alguma outra inclinação, tá? Ela pode ser na vertical ou pode ser uma inclinação personalizada, beleza? Então essas aqui são as primeiras definições que a gente vai modificar para inserir esse telhado, tá bom? Eu vou colocar aqui 100% de inclinação, porque eu acho bonito esse tipo de telhado, tá? E para exemplificar aqui ele vai ficar bem interessante, beleza? Vou dar um OK. E veja só, aqui em cima a gente tem na caixa de informações as mesmas opções que a gente encontra lá no diálogo de definições, tá? Método de geometria, a gente vai colocar aqui multiplano, e aqui o método de construção. Nós temos 6 tipos, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou definir aqui o mais básico, que são 4 águas a partir de um retângulo, tá? Então eu vou dar o primeiro clique aqui em uma quina e vou dar o segundo clique lá na outra quina. E olha só, a gente criou aqui o telhado, ele já vem com um beiral já definido aqui, tá? Então se eu clicar aqui, ó, aqui se eu rolar um pouquinho o scroll, eu tenho acesso aqui, ó, à inclinação, né? Aquelas definições que eu mostrei no diálogo de definições. Aqui afastamento, eu posso fazer manual também. Então aqui, ó, através desse modificador, eu posso aumentar o beiral, por exemplo. Eu vou colocar aqui 1,20 m. E ele aumentou já o meu beiral. Legal? Agora vamos dizer que a gente queira fazer algumas modificações nesse telhado. Eu posso clicar aqui, tá? No telhado. Se eu clicar na linha de referência do telhado, ó, vou clicar bem aqui. Na minha paleta flutuante ele vai aparecer essa opção, tá? Que é a personalizar definições de plano. Vou clicar nela e veja que vai aparecer, né, essa janela e ela vai me perguntar se eu quero deixar inclinado, se eu quero transformar em empena. No caso aqui eu vou transformar em empena, tá? Para a gente criar 3 águas apenas desse telhado. Vou dar um OK. E olha só, ele já fez a modificação para mim. Legal? Porém, se eu quiser já colocar o telhado dessa forma, eu posso selecionar aqui a ferramenta e ao invés, no método de construção, em vez de colocar 4 águas, eu vou selecionar as 2 águas. Eu já posso colocar ele com 2 águas. Legal? Então assim, isso aqui já é a primeira definição, tá? Quando você insere, você já pode tomar esse cuidado para facilitar o teu projeto. Agora imagina que você queira modificar um pouco o contorno desse telhado, tá? Como é que eu faço? Se eu selecionar o telhado, veja que eu tenho uma linha de contorno, né? Vou mostrar em planta isso para vocês. Eu tenho uma linha de contorno, que é essa verde aqui, né? E tenho essa linha azul. As duas têm comportamentos diferentes quando a gente vai fazer alguma modificação, tá? Se eu, por exemplo, clicar nessa linha azul e modificar ela, por exemplo, fazer um círculo aqui, ela vai modificar a inclinação do telhado. Porém, se eu mexer na linha de contorno, ela vai mudar só o contorno, mas a linha de referência que determina a inclinação do telhado vai se manter a mesma. Olha só. Então, eu aumentei o telhado, mas eu não modifiquei a inclinação. Vamos ver como está no 3D? Olha lá. Eu fiz essa curvatura aqui e ela acompanhou a mesma inclinação. Então isso é muito importante para a gente conseguir fazer as modificações adequadas no nosso telhado, tá? Se você quiser fazer algum corte no telhado, tá? Se você quiser adaptar a geometria sem afetar a inclinação, é através da linha verde que você vai fazer a modificação, tá bom? É claro que você também pode fazer aberturas, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, se eu selecionar o telhado, apertar Alt para captar as definições desse telhado, né? E a ferramenta também, e fizer um buraco aqui, ele vai fazer um buraco no contorno, digamos assim, sem afetar a inclinação, tá bom?
Agora eu quero mostrar para vocês algumas alterações diferentes aqui nesse telhado, tá? Para isso eu vou abrir um outro arquivo que eu já fiz aqui. Ele já tem esse mesmo telhado, tá? 4 águas. Porém eu já desenhei aqui uma planta do pavimento superior. Então se eu, por exemplo, modificar esse telhado, olha só, se eu clicar aqui, clicar nessa linha azul aqui e modificar para em pena esse plano, olha o que acontece. Já tem a minha casa aqui. Como é que eu fiz isso? Eu selecionei essas paredes e parede de cortina e fiz uma operação de elementos sólidos com essa cobertura, tá bom? Então, o que não está aparecendo aqui, ela está oculta, beleza? Mesma coisa aqui, se eu clicar nesse plano aqui, ó, eu vou clicar na cobertura, beleza? Vou clicar no azul, né, nessa linha azul, que é a linha de referência, e vou modificar também para em pena. Olha o que acontece, ele já vai modificar para mim aqui esse desenho. Agora imagina que a gente queira fazer, por exemplo, uma nova empena aqui na lateral. Como é que a gente faz? Bom, eu posso selecionar essa cobertura. Vamos para a planta baixa para ser mais fácil. Vou aqui na planta baixa, eu vou subir um pavimento, né? Atalho é Ctrl, seta para cima. Eu vou clicar aqui, ó, e na linha de referência eu vou adicionar 2 vértices. Então, clico aqui, adiciono um vértice, clico aqui e adiciono outro vértice. Beleza? Então, tem 2 vértices aqui adicionados. O que eu vou fazer agora? Eu vou afastar essa aresta, ok? E vou trazer para cá. Ó. Veja que, à medida que eu trago para cá, ela vai criando as 2 águas, né? E, consequentemente, ela vai criando também a cumieira ali, né? Dá para ver o desenho dessa cumieira sendo construída. O que eu vou fazer? Eu vou puxar ela até o final aqui, ok? Depois, eu pego a linha de contorno, estou clicando na linha de contorno e vou afastar esta até recuar até o alinhamento da cobertura. Olha o que eu fiz. Beleza? Vamos ver como fica? Olha lá. Então, eu acabei de fazer uma empena aqui, né? Um frontão na lateral dessa cobertura. E assim eu consigo fazer outras modificações também. Ok? Mas agora eu vou fazer um outro tipo de modificação. Tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que a gente tinha antes. Ok? Vamos voltar lá no 3D. E digamos que eu queira fazer um daqueles frontões holandeses, né? Que tem um plano embaixo e tem um outro plano em cima com uma abertura nas extremidades. Eu já vou exemplificar como fica, tá? O que a gente pode fazer? Aqui nas definições do telhado, a gente pode acrescentar uma outra altura para essa inclinação. Então, a gente consegue colocar inclinações diferentes dependendo da altura. Então, digamos que eu tenho uma altura aqui de 1,5 m, por exemplo, com essa inclinação de 100%, e eu vou adicionar uma nova, tá? Então, a partir de 1,5 m ele vai ter uma nova inclinação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou manter os mesmos 100, porque a modificação que eu vou fazer vai depender desses 2 segmentos de altura, tá? Desse telhado. Vocês já vão entender. Vou dar um OK, tá? E olha o que aconteceu. Tem um novo segmento de cobertura aqui, né? Agora, olha só. Quando eu faço esse tipo de cobertura, eu tenho algumas edições que são bem interessantes. Por exemplo, se eu clicar nesse ponto aqui de cima, ele vai aparecer essa opção aqui, que é alongar cume horizontal. Eu também consigo modificar também a cumieira lateralmente, tá? E também consigo aumentar essa cumieira mais para cima, tornando a inclinação um pouco maior. Mas o que eu vou fazer? Eu vou clicar em alongar cume horizontal e vou trazer ele até o limite. Olha o que vai acontecer. Ele transformou o meu telhado, né, para esse estilo aqui como estava antes. Porém, se eu quiser, eu posso pegar aqui, né, esse ponto aqui, tá? Posso pegar, por exemplo, essa inclinação e afastar as arestas do nível de cobertura. Tá? Então eu posso trazer ela mais para trás aqui, ó. Tá? E olha só o que eu fiz. Modifiquei aqui, né? Agora eu posso voltar a pegar aquele mesmo ponto lá de cima, alongar horizontalmente e alinhar até aqui. Olha o que ele faz. Legal? Isso aqui eu também consigo modificar corretamente, né, essa inclinação aqui de baixo. Tá? Então eu vou deixar a inclinação em porcentagem 100 aqui também. Vou dar um OK. E aí pronto, ó, ele ajustou conforme o restante do telhado. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa desse lado. Então, ó, vamos fazer de novo aqui juntos. Vou selecionar o telhado. Vou clicar aqui na linha de referência, aqui embaixo. Vou modificar, né, as definições de plano. E vou colocar inclinado, tá? Para início de conversa. Então, ele vai ser totalmente inclinado. Agora, eu vou clicar aqui em cima, nesse ponto,
e vou afastar horizontalmente esse ponto até o limite aqui. Quando eu faço isso, ele cria essa abertura aqui na lateral. Legal? Então, através desses modificadores que aparecem na paleta flutuante, eu consigo ter bastante controle desse telhado. Agora vamos modificar um pouco esse telhado. Vamos transformar esse telhado num celeiro, sabe? Aquele telhadinho tipo celeiro. Como é que a gente faz? Vou primeiro entrar aqui, vou selecionar o telhado, né? Aqui, ó, nessa parte aqui, eu quero eliminar essa inclinação. Então eu venho aqui, né? Clico na linha de referência. Venho aqui no modificar, né, e personalizar definições de plano e vou transformar em pena, ok? Veja que aqui ele deu uma confundida aqui no contorno do telhado, mas não tem problema, a gente pode selecionar aqui, né, o contorno e trazer mais para cá, ok? Beleza. Agora, lá no fundo a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos clicar aqui nessa linha de referência e deixar como uma empena também, né? Ele vai dar aquela bagunçadinha ali, mas a gente simplesmente traz mais para cá esse contorno. E agora nós vamos modificar a inclinação do segundo nível do telhado. Beleza? Então a partir daqui ele vai ficar um nível menor, né? Uma inclinação menor. Eu vou entrar nas definições e veja. A 1, olha só, tem um desenho aqui no lateral, tá vendo? Então a primeira inclinação, que é a 1, ela está 100. E a segunda inclinação, ao invés de 100, eu vou colocar 30, por exemplo. Tá? Vou dar um OK. E ó, modificou para mim, tá vendo? Então ele ficou aquele outro estilinho. Claro que eu posso também modificar a altura, né? Então essa linha de referência aqui, por enquanto ela está no 0, mas se eu quiser eu posso colocar um afastamento, tá bom? Bem aqui, ó. Vocês estão vendo que está 0 aqui? Eu vou colocar, por exemplo, uma altura de 1 metro. Tá? Então eu coloco 1 metro aqui, dou um Enter e pronto. Ele ajustou o nosso telhado, tá bom? Legal. Mas agora imagina que eu queira fazer aqui uma mansarda. Tá? Imagina que eu queira fazer uma mansarda. Mas para isso vamos botar o telhado como ele estava antes. Assim, né? Vamos fazer uma mansarda aqui no meio. Como é que a gente faz? Bom, para fazer isso, a gente vai fazer um novo telhado, tá? Então eu vou vir aqui, né, na planta do pavimento de cobertura, beleza? Deixa eu só modificar aqui, ó, colocar ele para frente. Então, ordem de visualização, ele está para frente. Tá? E aqui nós vamos acrescentar essa mansarda. Vamos lá. Eu vou pegar, né, capturar as definições desse telhado. Eu vou entrar nas definições, deixar um telhado simples com 100% de inclinação. Beleza? Vou dar um OK. Método de construção, eu vou colocar 2 águas. E agora eu vou desenhar essa mansarda aqui em cima. Ó. Simplesmente vou desenhar ela aqui. Beleza, ela está colocada aqui. Tá? Eu só vou colocá-la também para frente aqui. Então, ordem de visualização, passar para frente. Vou posicionar ela, tá? Digamos que eu queira aqui. E agora, vamos ver como é que ela está lá no 3D? A gente vai fazer algumas modificações nela. Então, digamos que eu queira trazer ela mais para cima aqui e mais para trás. Tá? Quero trazer ela, sei lá, até aqui. É claro que isso aqui a gente pode posicionar exatamente onde a gente quer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos deixar ela bem centralizada, por exemplo. Vou selecionar aqui, tá? Tô apertando o Shift para segurar o ponto correto, tá? E vou encontrar o centro aqui, ó. Vou apertar aqui nesse lado e nesse lado ele vai achar o centro para mim aqui. Vou apertar aqui novamente e vou trazer para trás com esse alinhamento, tá bom? Então aqui, bem aqui, né? Aqui, ó. Pronto, ele tá bem no centro agora. Beleza. Mas o que está acontecendo aqui? Esse tipo de visualização em planta, ele é simbólico. Então ele não representa exatamente como está acontecendo a interseção entre as coberturas aqui. O que eu aconselho vocês a fazer? Vamos na vista 3D, tá? Uma vista de topo, porque a partir da vista de topo a gente consegue editar corretamente, porque a gente vai enxergar essa conexão entre os telhados. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu tenho salvo aqui já uma vista de topo, tá? Eu vou entrar aqui nas definições, né, no filtro de corte. Vou deixar infinito, vou dar um OK. E pronto, agora estou enxergando meu telhado. Então está aqui a minha mansarda aqui no meio. O que eu tenho que fazer agora? Bom, eu posso trazer ela mais para perto aqui, tá? Então eu vou afastar esta aqui, tá? E agora eu posso clicar nesses pontos da extremidade e trazer eles até onde está a conexão, tá? Então eu vou mover vértice até esse ponto aqui, ó. Movi até aqui, tá?
Aqui eu também posso mover para ele ficar conectado certinho. Ó, ele vai aparecer esse íconezinho que é um xizinho, tá? Posso clicar até aqui e posso clicar daqui até aqui. Então, veja que a linha de referência ela está aqui só para determinar a inclinação. E o contorno que está fazendo, na verdade, a definição desse telhado. Tá? Então vamos lá no 3D ver como é que ficou. Já estamos no 3D, né? Vamos só aqui na perspectiva cônica. Então tá aqui. E agora imagina que a gente queira fazer uma abertura. Bom, eu posso fazer essa abertura nesse telhado aqui através dessa própria geometria desse telhado, dessa mansarda. Como é que a gente faz? Vou clicar aqui no pavimento, aqui na planta, né? Vou selecionar a cobertura, vou apertar Alt, vou apertar espaço e vou aqui, ó, bem na aresta aqui dessa cobertura ali de baixo, tá? Dessa mansarda que a gente criou. Ele vai fazer um buraco para mim. Vamos lá no 3D? Olha só. O que mais dá para fazer? Bom, imagina que a gente queira fazer aqui uma abertura zenital nesse telhado. Então vou deixar tudo aparecendo de novo, tá? Eu vou fazer um buraco aqui. Então seleciono a parede, Alt, eu vou capturar as definições. Vou fazer um buraco bem aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, fiz um buraco. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar aqui o objeto de clarabóia, tá? Mas se eu quiser se eu quiser seguir o mesmo modelo que eu tenho nesses fechamentos laterais aqui, que eu usei parede e cortina, eu também posso capturar essas definições. E aqui no método de geometria eu vou colocar moldura, legal? E no método de plano de entrada eu vou colocar esse inteligente. Vou selecionar aqui, ó, esse plano do telhado e agora simplesmente eu desenho, né, essa clarabóia aqui feita com a ferramenta parede e cortina. Tá bom? Olha só que legal. Veja que aqui a gente também vai ter que fazer um detalhe, ó. Aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí. Ó, aqui em cima esse encaixe não está bem feito, né? Então eu vou selecionar a cobertura, tá? Vou clicar aqui na lateral, vou isolar, né? Vou clicar nessa linha aqui e vou definir também a inclinação perpendicular. Aqui é a mesma coisa. Ó, perpendicular também. Legal? Ficou um recorte correto agora. E aí a nossa clarabóia ali está funcionando corretamente. Beleza? O legal disso aqui é que a gente pode fazer qualquer abertura, tá? Nesse telhado e fazer a nossa parede de cortina seguir esse modelo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou acrescentar um vértice aqui, tá? Eu posso pegar a nossa parede de cortina e também modificar a moldura para ela se adaptar a esse espaço, ó. Pronto. Então é diferente um pouco da ferramenta clarabóia. Então a gente tem mais liberdade, né, de fazer esse tipo de modificação. Beleza? Eu acho que hoje já deu para mostrar um pouco mais da ferramenta cobertura. Claro que tem muito mais modificações, tá? A gente consegue fazer muito mais tipos de cobertura, tá? Aqui eu mostrei só um plano simples, né, num retângulo, né? Aqui é uma casa retangular. Mas se ela tivesse modificações maiores, é tranquilo também. A gente pode usar aqui, ó, o método de construção detalhado, tá? Então a cobertura complexa aqui a gente vai selecionar vários pontos, né? Então, por exemplo, se tiver esse formato, ela já vai fazer né, essa inclinação aqui de cada linha de referência que está criando, né, essa moldura, tá bom? E aí também eu posso, por exemplo, selecionar, deixa eu diminuir aqui essa inclinação, tá? Então eu vou colocar, ao invés de 100, eu vou colocar 30, tá? E aqui eu também tirar o segmento. Então, em vez de 2 inclinações, eu vou deixar apenas uma. Eu posso criar várias inclinações, tá? Aqui eu coloquei duas seções de inclinações, mas pode ter várias. Tá? Vou deixar 30 aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso selecionar, por exemplo, um lado aqui, né? Uma água, clicar na linha azul e transformar em pena também. E olha só, ele vai unir essas duas inclinações laterais. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Dão uma mexida, uma fuçada em todos esses modificadores do telhado, porque através desses modificadores a gente consegue reproduzir vários estilos de cobertura. Tá bom? Você conhecia essas edições de cobertura? Comenta aqui se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e compartilhe esse vídeo com alguém que você desconfia que não conhece também esses detalhes da ferramenta cobertura.
tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!